Boa noite para todo mundo. Boa noite. Vamos dar continuidade às nossas reflexões. Nós estamos no capítulo 13, final dele, e ali é começar o procedimento da reencarnação de Segismundo. E nós estamos no parágrafo que diz assim: congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. É interessante como que o universo, ele recapitula os processos da existência do próprio universo em todos os parâmetros. Quando a gente vê uma figura superior, hierarquicamente, num processo de trabalhos qualquer, ele passa, de alguma forma, a ser o centro de movimentação para que os outros possam articular esse mesmo movimento em torno das suas intenções. Recapitulando, por exemplo, a estrutura solar de um Sol, né? Assim, em que os planetas orbitam em torno desse núcleo central e os átomos da mesma forma. O núcleo atômico agrega os elementos elétrons em torno do centro, e essas perspectivas elas vão se repetindo com o tempo, e naturalmente, olha a expressão do André Luiz, congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Os sóis vão tomando seus lugares perante a postura de domínio irradiante, de domínio influenciador, em torno dos interesses daqueles que estão na órbita da sua influência mais direta. O Alexandre aí pode ser comparado a um sol de nascimento, e os companheiros ali até que tem umas estrelinhas ali, mas toda a relatividade da vida está em torno de quem, onde está localizado quem e como, E o Alexandre, dentre eles, talvez seja o elemento de maior irradiação, mesmo tendo companheiros como os técnicos que estavam ali presentes, Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que efetue o júbilo da união espiritual. Se ali havia uma união sexual nas linhas da expressão material, agora eles iam complementar, dentro dessa feição de união física, a congregação do elemento espiritual, quando a finalidade desse momento, ele tem um desdobramento para a abertura do processo reencarnatório, que é a união espiritual em torno daquele processo todo ali. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na cruz terrestre, carinhosa mãe de Raquel, acentuou: seja você, nossa irmã, portadora do sagrado depósito. Coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato da sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou. Você vê, Quem iria levar o Segismundo para a mãe, a mãe dela. Melhor do que um técnico, assim espiritualmente. Os espíritos pensam em tudo para facilitar o mecanismo de vínculo, Quantas mães brincam com os filhos, sem saber uma verdade que estão conclamando. Você é um presentinho que eu ganhei do céu. Sem perceber que pode ser realmente um presente, um depósito de responsabilidade que entrego na mão, Então, muitas mães brincam com os filhos assim, Se for um presentinho que eu ganhei lá do céu, veio na caixinha, Faremos agora o ato de ligação inicial. Então, ali denota o princípio da fecundação, por isso que o aborto é um crime, porque desde o momento que você introduz o perispírito do espírito no núcleo da vida, que é o centro de vida formado pelo campo reprodutor da mulher,
que é uma incubadora reencarnatória viva, né? Ali começa a entrelaçar as linhas do perispírito com a união do óvulo e espermatozoide. Se ele já não influenciou nesse processo toda a movimentação da escolha do espermatozoide, né? Porque no caso de Segismundo, quem vai escolher é o mentor. Mas só de se aproximar o perispírito do filho no processo do caminho do espermatozoide no encontro com o óvulo, a própria presença do perispírito do filho pode, por sintonia com determinados espermatozoides, escolher geneticamente os princípios daquele espermatozoide em relação ao outro, por sintonia de necessidade evolutiva, e aquele espermatozoide fazer o quê? Ganhar na corrida. Né? Mas se os espíritos que são os técnicos veem que aquele não é o melhor, apesar de sintonia, eles vão lá e influenciam o outro para ganhar na corrida. Você vê como é que a coisa é, né? Vocês imaginarem a capacidade de um mentor desse em analisar a estrutura genética de um espermatozoide que vai fecundar um óvulo. Mas na frente conta exatamente isso. Ele influencia magneticamente no espermatozoide. Eles pegar a corrida. Porque se deixasse pelos Segismundo, outros seriam os melhores para ele. Mas como existia uma programação que ultrapassaria as necessidades perispiritual e evolutiva do Segismundo, criando um certo merecimento em alguns padrões fisiológicos que ele teria, né? Não em sintonia com as necessidades próprias do perispírito dele, já permitindo alguns, né, como que nossas reencarnações elas são amplas para o entendimento geral, difícil da gente articular de bom tom, saber como é que o processo em si acontece. Então ampla a gama de variedades que possa influenciar nesse processo em si, né? Faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Você vê, é uma cirurgia de ligação eletromagnética, né? São mecanismos extremamente energéticos que estão ali em jogo, e que desses mecanismos se articula a formação dos princípios embrionários. Pode falar. Essa conexão é simultânea? É um acoplamento? Ou vai um na frente, vai outro atrás? É simultânea em decorrência do campo gravitacional que o perispírito e os agentes criam. E aqui a gente está vendo a aproximação do ser espiritual. Isso. Se ajustando para que no contexto sexual ele se acople. Eles devem entender mais ou menos o caminho ali, quando está próximo da entrada dos espermatozoides ali, numa proximidade que seja ideal, a influência direta ou do corpo espiritual do ser que está nascendo, né? Porque me parece aqui, eu não estou lembrando muito tempo que eu li esse capítulo, ele vai restringir mais o Segismundo ainda. Vai reduzindo, né? Isso, ao ponto, né, de cada vez mais se aproximar de um núcleo, que nós poderíamos chamar de um núcleo de vida. Meiose ali, no núcleo de vida ali, quando há uma fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, já influenciado pelas forças magnéticas ou do perispírito ou não, ali já começa então, é como se fosse como é que chama esses seres que têm organelas, né? É como se tecesse organelazinhas assim e começasse a vincular energeticamente ao princípio de fecundação que estava acontecendo. Cada vez que uma organelazinha vai saindo do centro do espírito ou do perispírito, envolvendo o desenvolvimento da célula ovo, mais interação vai tendo entre as linhas do perispírito com a formação embrionária do corpo. Então, teoricamente, a gente poderia dizer, grosseiramente, que há um acoplamento, né? Há uma junção entre dois princípios inteligentes, subordinada à mente de um princípio inteligente superior. Os dois princípios inteligentes ali vão agregar-se numa só célula. Provavelmente os dois princípios inteligentes do espermatozoide e do óvulo desencarnam, para que esse princípio inteligente
que é o espírito reencarnante, assume a nova estrutura formada, né? Tomando conta daquilo que pode ser até que esses princípios inteligentes possam servir de agentes na formação dos núcleos celulares que estarão desenvolvendo a partir dali. É muito complexo em si, porque nós estamos falando de uma biologia espiritual, de células espirituais, de princípios inteligentes que estão agregados à linha espiritual e princípios inteligentes que estão agregados à linha material. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Pietro Baldi acha que tem que dar pequenas descidas para poder dar uma grande evolução, né? Isso. Voltar a ser um ovo para poder... Você vê, vai ter que voltar a restrição, recapitular a condição de ovo, depois de toda uma estruturação filogenética do desenvolvimento fetal ali, vai virar, sei lá, esporângio, gliófita, telidófita, tudo numa questão de... É como se nós realmente recapitulássemos o processo evolutivo, não só da estrutura biológica, mas também do desenvolvimento do perispírito. Então você vai recapitular tudo, né? Para tecer o que nós chamamos de linha de escrita divina projetada inconsciente pelo ser, que é uma escrita. Basta ver que hoje os geneticistas tentam ler a linguagem do DNA, porque tudo é linguagem, gente. Se a computação é linguagem, o que não é linguagem nessa vida, né? Porque o verbo se faz carne e habita entre nós. Esse verbo pode ser expressão de orientação manifesta na criação, né? E essa manifestação ela pode se produzir em níveis infinitas de leitura, porque no fundo nós estamos só lendo o livro sagrado da vida. Tem um vídeo na internet até do falecido político famoso Enéas, né? Que ele faz uma conta da informação contida no DNA em termos de livros. Você vê, uma biblioteca, né? Biblioteca não, deve ser uma mega biblioteca de informações, né? Você vê, tudo é escrita, nós não sabemos. A gente encosta a mão na parede e nós falamos assim, é denso, é ríspido, é liso. O que nós estamos fazendo? Lendo. Alguém está falando assim, ele está lendo na capacidade interpretativa que ele tem da vida. O outro encosta e fala assim, nossa, sustentação do meu lar, olha a leitura que ele deu em relação ao que o outro estava simplesmente tecendo, uma perspectiva superficial de uma leitura, em que essa mesma leitura se desdobra o quê? Em planos do infinito. Pede um anjo para ler o que é uma parede, nós ia sair chorando. Não é assim? Provavelmente o que ele teceria é uma verdadeira expressão de percepções que nós estamos muito longe de ver, né? Por isso que muitas vezes a interpretação passa do agente que interpreta. Mesmo na cena de um crime, provavelmente tem ângulos que um espírito nobre consegue enxergar que nós não enxergamos, né? A nossa leitura já é bem clássica e animalizada, caracterizada por aquilo que nós iríamos fazer. Nós interpretaríamos ali a fogo e né? Talvez um olhar mais bondoso, né? Assim, quanta necessidade de auxílio o companheiro tem nesses momentos, né? Enquanto o resto tudo está fazendo o quê? Né? Você vê, são leituras. Aquela operação mesmo que o André Luiz fez, ele viu uma cena de um crime e ele estava vendo de um jeito, quando ele teve a coisa, ele começou a ver de outro. Você vê. Chegando com mais profundidade e entendendo a situação. E com mais compaixão, né? No dia que você começar a ver assassino com compaixão, você tá bem. É assim, já existe algo em você, não quer dizer que o cara não está cometendo um crime, mas a forma como você vai ver, interpretar, ela vai partir do sentimento que você carrega dentro de você, né? Diz que o Chico Xavier, quando ia no... eu não estou me lembrando muito da história, mas eu acho que ele teve um lugar e ele quis ir no presídio desse lugar. E aí manifestou aquela perspectiva de compaixão com os presos. Você viu,
O Chico Xavier tinha muita compaixão com tudo, né? Mas falava de lepra, eu pedi os companheiros mais próximos, assim, você faz essa visita para mim lá, porque eu não dou muito conta ainda. Né? Apesar da compaixão que ele tinha dela, por quê? Ele foi a Flávia Lentulus, e ela tinha lepra na época, né? Era tão próximo ainda a dor da lepra nele, que ele preferia deixar para os companheiros. Não quer dizer que ele não acolheria um leproso, né? Mas ele evitava. Preparado. Olha só, eu chamava meu avô mesmo, encontrou comigo, você tem que fazer um trabalho lá na colônia de Santa Isabel, que eu não dou conta não, mas eu gostaria que você fizesse a nossa representação lá. Ele falava assim, muitas vezes, e ele ia nesses lugares mais do que ninguém gosta, né? Visitar o hospital é mais fácil, mas visitar o sofrimento é melhor do que visitar os campos de agressividade, né? Para nós visitarmos os campos da agressividade, primeiro começamos pelos campos de sofrimento, daqueles que sofrem agressão, para que amanhã nós possamos aprender a visitar aqueles que cometem a agressão. Olha o patamar de desenvolvimento que provavelmente nós vamos ter na forma de sentir, para que nós possamos ter um olho diferente na análise dos fatos. Teve né? uma situação também que ele vai visitar o irmão no hospital, né? E que ele começa a chorar. A irmã, né, foi internada no hospital psiquiátrico. E ele Ele começa a chorar e a irmã fala com ele, olha só, então aproveita e chora para todas as irmãs que estão lá. São todas irmãs de alguém. Até a sua irmã entrar aí, está cheia de irmãs, você não chorou, né? Por que você tem que chorar pela sua? Né? Que é o que acontece conosco, um filho, né, acometido de uma coisa, um parente acometido, nós achamos que a coisa massa, nossa, meu Deus, como pode acontecer isso? Mas antes acontecia, você não precisa ter uma distorção da sua percepção, né? O que acontece com outros, a gente passa batido. Por isso que a gente avalia o valor de algo quando depois nós passamos por eles. Né? Um comentário sobre o Chico falando assim, a pessoa fazer uma observação com ele a respeito da penitenciária, que devia ser lotada de obsessor. Né? Aí ele, acho que ele estava lá em visita, ele olhou em volta e falou, quem tem obsessão não. O obsessor trabalha para colocar de medo aqui, mas depois que ele está aqui, ó, tá ali, né? Você vê, né? Tá doido para pegar e quem está longe está ali. Vai buscar outro, né? Muito bem. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoro o valor da colaboração afetuosa nesse serviço, porque imagina esse período aqui não tinha o que hoje se tem, que é a proteção reencarnatória no processo de gestação. Hoje a transferência das responsabilidades de acompanhamento gestatório é feita pelos próprios técnicos que estavam no plano espiritual, que reencarnaram e criaram o desdobramento do processo gestatório na linha de profissionais novos, que hoje mede a cabecinha do pé, avalia lá até DNA hoje eles avaliam. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando Jesus falou com Nicodemos que é uma ciência material, é uma ciência material mesmo. Se você, doutor da lei, não sabe dessas coisas que são expressões materiais, imagina quando eu vos dizer das coisas espirituais, celestiais. A gente acha que a reencarnação, o único ato da reencarnação que não é material é a introdução do espírito no processo gestatório. O resto tudo, a medicina vai acompanhar desde a fecundação in vitro, que é o que esses companheiros fazem na biologia do corpo. Estão transferindo o útero para fora do corpo feminino, até porque amanhã os espíritos não precisarão entrar pela reencarnação, pelas expressões dessas linhas, ampliando a abordagem de entrada do espírito pelas portas naturais da materialização, onde a reencarnação acompanha o desenvolvimento evolutivo do planeta. E existem casos, por exemplo, em que o espírito já entra materializado adulto nas próprias expressões em que o planeta se impede, sem adaptações infantis, cujas necessidades de maior expressão de infantilidade está diretamente relacionado
com a necessidade de imaturidade espiritual. Então a gente fala assim, a reencarnação é igual, não pode ser igual, né? Basta ver que os próprios espíritos hoje estão nascendo cada vez o quê? Mais cedo. 9 anos no útero não dá não. Ô mãe, o que é isso? Vou ficar 9 meses aqui. Eu quero. Eu vou. E cada vez que diminui o tempo, mais vai fazer, vai chegar uma hora que vai ser num cenário mais à frente, fala assim, os meninos estão tudo nascendo de 7 meses, a gestação agora é 7 meses. Vira um padrão de quê? Eu estou tratada, Um padrão. Você vê, um padrão consolidado de o espírito vai ficar agarrado ali. Menos necessidade ele tem, no sentido de desdobramento dos potenciais espiritual, porque na medida que o tempo vai passando, o aprimoramento das duas áreas vão se fazendo. Né? Samuel, tem um rapaz, ele até aqui de Belo Horizonte, não sei se é verdade, porque as histórias que ele conta são bem complexas, né? E bem difíceis de entender. Mas diz ele que há muito tempo, desde quando ele tinha câncer, e ele se curou com câncer, que alguém o curou, e diz ele que é uma entidade extraterrestre, e ele viaja para esses lugares. E ele falou que nesse lugar onde é que esse pessoal o curou, lá não tem a gestação normal. E não tem nem pai nem mãe, existe uma consciência coletiva que gera, que encarna, aí vai ter a reencarnação que eu não sei como é, mas que já nasce adulto. Você vê. E não tem nem pai. Porque não precisa adaptar-se à língua, comunica por pensamento, não precisa como, né, assim, por que eu preciso ser criança? Primeiro que eu tenho que adaptar uma cultura. Imagina, a última reencarnação foi chinesa, aí eu reencarno no Brasil falando chinês. Eu tenho que apagar, aprender uma nova linguagem. Olha só o trabalho que dá para reencarnar em mundo primitivo. Em mundos elevados você precisa, você comunica de mente a mente, de espírito a espírito. Mente a mente é uma coisa, de espírito a espírito é outra coisa. Mas do jeito que você fala, parece assim, que tem lá um espermatozoide surdo, um cego e um louco. Aí você escolhe qual que vai deficiente não. O cara tem superpoderes, aí vai, eu escolho que eu vou nascer deficiente. Não, porque na verdade o núcleo das suas deficiências morais espelha um campo vibratório distorcido, cuja natureza genética do espermatozoide mais sintoniza com aquela devido à herança dos processos que ele pode oferecer ao corpo. Então, alguns espermatozoides têm fragilidade numa área do setor digestório. Então, se eu tenho problemas digestório, a minha sintonia com ele é natural. Então, o espermatozoide magneticamente começa a ganhar corrida, porque ao aproximar o perispírito do agente reencarnante, ele, por sintonia, como se fosse uma força magnética, o atrai. Porque tudo isso aí é nas linhas da energia. Não tem nada de mágica, não. Mas aí ainda vai ter influência do Alexandre, que ele atua Então, energeticamente em cima dos espermatozoides. Quando o técnico não estudou o espermatozoide, aí o técnico consegue entretecer os potenciais genéticos que o espermatozoide pode produzir ao corpo. Porque o óvulo não tem jeito, é um só. Né? A não ser que a mãe soltou 2 ovos, uma extraordinária condição. Fecundou 2, né? Trabalhou em 2, mas o normal, o óvulo é esse. Já é trabalhado pelo organismo, talvez possa haver intervenções espirituais na formação do óvulo. A gente não li nada ainda não, mas tudo que a gente fala aqui já começa a abrir um leque, é assim, de inspiração. O Sigismundo mesmo, você vai ver agora à frente, que é o caso do coração dele, que vai ter dificuldade, Isso. e vão aparecer questões Isso aí. relativas a esse trabalho, né? É igualzinho nós no nosso bate-papo diário, gente. Nós vamos trair magneticamente aqueles que conversam com a gente. Não tem outra alternativa, não. Você acha que, nossa, você chegou aqui no grupo, você tem a sintonia com a gente. Meu filho, o jeito de pensar, de agir, tudo isso emite ondas que nós não percebemos. Tanto é que adversários espirituais também emitem essas ondas naturalmente, e a pessoa já fala de cara assim, não, fui com a cara daquela pessoa.
Ela está só falando uma linguagem superficial de um entrocamento de quê? De ondas vibratórias. Todos nós somos núcleos de vibrações vivos. Tanto é que a aura é a irradiação, é a visualização dessas irradiações, né? E essas irradiações atraem-se em si quando estão em mesma sintonia, né? Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós. O Segismundo ele tinha um caso específico com esses dois companheiros em si. Todos nós temos na nossa linha de ação inimigos pessoais que nós prejudicamos. Talvez uns de nós temos na linha de nossas ações coletividades que nós prejudicamos. Um rei, um déspota, não é assim? Então tem muito rei aqui no Brasil, sofrendo as contingências que criou aos povos rústicos que trabalhavam para eles. Hoje todos no poder, aprenderam direitinho. Por isso nós não temos que reclamar muito da política não, porque cada um de nós estamos sintonizados na órbita das necessidades de aprendizado que está aí. Nós podemos escolher, mas quando um grupo maior escolhe, porque a necessidade é o quê? Coletiva. E nada acontece por acaso que não. Acontece pelo grau de necessidade que o maior número precisa. E olha que nós estamos cada vez mais, o nível de consciência é maior, mas ainda assim há o quê? Uma divisão de necessidades. Aí muitas vezes a pessoa assim, poxa, vou acabar passando por uma experiência que não é para mim. Engano seu. Se não é para você, não tem incômodo. Se nós estamos incomodados, é que é para nós aí. Você está incomodado porque ainda está te incomodando. Então te afeta indiretamente. Tá claro? Vocês acham que Jesus se incomodou com alguma coisa que aconteceu com ele? Não. E faz de novo, gente. Tem uma trilogia que eu já falei com vocês aqui na margem do Rio Eufrates, que o irmão do companheiro mais bruto, o irmão dele, ele era de um grupo de guerreiros, e ele era irmão desse irmão, ele associou-se ao grupo de guerreiros opostos, criou a armadilha para o irmão, que era o líder, ser preso pelo grupo de guerreiros. E quando ele estava lá, todo flechado numa árvore, semi-morto, o irmão vai lá e vai lá no ouvido dele assim: fui eu que te entreguei. Fui eu que fiz isso. E ele olhou para o irmão e falou assim: se isso te faz bem, estou feliz, porque é para isso que eu estou aqui. E repito isso quantas vezes for necessário. Gente, olha só, o cara podia ter desencarnado sem ela. Nossa. É assim? Ele poderia ter desencarnado achando que ele fez, né, assim? E ele vai lá para falar ainda assim: eu vou dar uma pisadinha. E escuta isso do irmão. Nossa, se isso for necessário, eu passo por isso aqui quantas vezes for possível, se isso nos fazer mais unidos, isso te fazer feliz. Se é assim que eu posso tocar seu coração, morro quantas vezes for necessário. Olha o tipo de alma que tem esse espírito e olha o tipo de alma que tinha o irmão, né? É o que muitas vezes muitos espíritos fazem. A gente fala assim: nossa, ele está morrendo ali. Quem disse? Faz aquilo por quê? Por amor, sem nenhum tipo de sacrifício. O sacrifício está nos olhos de quem vê por fora. E se você falar assim: nossa, que sacrifício, você sacrificará. Se você que está falando, é você que iria lá e falar assim: eu estou sacrificando muito por você. Não tem? Muitas vezes nós como pais, né? Fiz isso tudo por você, né? Assim, você fazer uma dessa. Então quer dizer que você fez para cobrar, né? É assim? Você vê o índice de grau de capacidade de renúncia pessoal em benefício de alguém. Requer uma maturidade espiritual muito grande. Jesus, ele preferiu um cálice, ele queria um cálice amoroso, é lógico.
Quem não queria? Quem não quer um cálice melhor na vida dos companheiros que estão do lado? Que tudo seja harmonioso, que tudo seja, né, assim. Mas se o outro precisar, se ele falar assim, mas é esse cálice que você quer que eu tome, eu vou tomar com você. O Jesus tomou um cálice de escolha de quem? Do grupo de espírito que representava a humanidade terrestre. Ele queria assim, ó, gente, eu vim aqui trazer uma mensagem nova, uma mensagem de natureza espiritual, vim informar vocês que vocês são espíritos. É isso que era a mensagem de Jesus, mas eles entendiam assim? Não. Ele queria que a coisa fluísse naturalmente, tudo fosse correto, caminhado. Ó, é um projeto, mas é assim que quer? É assim que eu vou tomar com vocês. Muita gente vê uma fuga de Jesus ao compromisso abraçado. Não tem nada disso. Ó, eu queria tomar aquele cálice lá, porque as consequências dele não é para mim, não. Eu vou tomar esse cálice aqui, mas quem vai sentir culpa? Quem vai sentir desarmonia durante... Imagina, nós matamos o Cristo planetário. Imagina você tomando, na hora que você começa a ficar sensível, elevado, nobre. Aí você fala assim, pode voltar aí no passado espiritual. Aí o mentor fala assim, você quer mesmo? Você tem certeza? Você daria conta, por exemplo, na sua posição hoje, encarar a possibilidade de ter crucificado Jesus? Né? E muitos companheiros, não, eu quero passar por essa. Até porque Jesus sentiu alguma coisa? Não. Cumpriu o dever dele. Dever amoroso. Tem dever que a gente cumpre o quê? Obrigação, não é assim? O dever de Jesus era amoroso. Esse passar aí nessa situação faz o indivíduo viver todo o sentimento daquele momento, né? E o que nós temos que aprender é abrir mão deles. O problema de reviver sentimento e pensamentos é que a gente se identifica com eles. Isso aqui é pesado. Se nós aprendêssemos que sentimento e emoções são energia e pensamento é forma, né? Quantas vezes um ato em si extremamente tolo é sustentado por nós pela simples perspectiva de orgulho ferido. Quando você perde o orgulho, você fala assim, gente, que bobagem eu ficar preso a essa experiência aqui. Não tem significado nenhum. Então é quando você desprende do aspecto emocional e mental de uma... O importante é tirar a lição, né? A lição vai trazer. E mais ainda quando você desprende daquilo que não tem razão nenhuma. Numa lógica espiritual profunda, você fala assim, gente, ligava por tão pequenas coisas. É desapegar do sentimento decorrente daquela situação, né? Porque são marcas que nós alimentamos. Na verdade, quem alimenta mais é nós do que a marca em si. É o ego que alimenta, né? E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nesses últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Por isso que a caridade, ela salva. E quando as pessoas perguntam o que a caridade salva, porque parece que é uma salvação de algo perigoso, de algo, né? Mesmo porque espírito morre? Não, tem nada perigoso na Terra, não. O que é perigoso? Mas pode acontecer o quê? Você voltar para o plano espiritual. Não é assim? Tem uma sensação ruim, tem, né? Mas qual que é o perigo? Nenhum. Então você vai ser salvado de quê? Salvo das consequências negativas que você causou na sua própria vida. Porque o ato de caridade é uma ação correta de se viver. Em nós é uma ação padronizada pelo conhecimento. Eu faço caridade porque ela salva, está escrito no livro dos Espíritos, no Evangelho do Espiritismo, e eu vou fazer porque eu vou ser salvo. Isso chama-se ganância espiritual. Você não faz aquilo pelo ato de sentir o sofrimento do outro. Você não faz aquilo pelo ato de perceber a necessidade alheia.
Olha quando o ato já não é preocupado pelo resultado, mas pela qualidade da expressão viva em si. É igual exercício de matemática, quando você fica preocupado com o resultado em vez de fazer a conta. A beleza da matemática está na solução do processo, não no resultado. Tem gente que vai fazer a prova assim, qual das respostas está certa? Meu filho, não preocupe com a resposta, faz a conta. Que você vai fazer a conta e vai chegar na resposta e vai olhar, está lá. E pode marcar que vai ser ela. É assim que deve fazer. Mas o aluno está tão preocupado com o resultado que ele não está preocupado em fazer a coisa. Ele está preocupado assim, qual dessas aqui? Né? E vai errar, porque pode até acertar na sorte, né? Mas matemática tem que ser feito pelo processo, não pelo resultado, né? Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava, mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito. Gente, quem vai pintar um quadro desse? Imagina os quadros do futuro. Não é assim? Você vê os corpos dos próprios companheiros deitados numa cama e os 2 espíritos ajoelhados, esperando o processo sagrado da gestação em reencarnação. Alguém um dia vai pintar um quadro assim. Vai ter gente que vai assim, mas que coisa esquisita é essa? Que coisa esquisita é essa aí? Não é assim? Entendeu? Numa expressão superficial, nós não temos os ângulos infinitos de uma realidade. Os hindus fazem isso, né? Hã? Os padres hindus, assim, né? Isso mesmo. Alguns religiosos já criam tradições como essas, né? Mas nós não sabemos o sagrado da vida. O que é sagrado? É a vida, gente. Nós somos um centro de vida, cada um de nós. Um centro de plena expansão, que infelizmente se identifica momentaneamente com energias, com falas, com circunstâncias, com pessoas, diminuindo o potencial do nosso ser e focando estritamente numa linha de manutenção daquele aspecto, que pode ser uma manutenção personalística, que pode durar horas, semanas, uma mágoa, por exemplo. O espírito não é magoável, ele é magoável, mas quando ele se sintoniza com a mágoa, ele vira magoado. E ele pode sustentar uma mágoa quanto tempo? Depende da natureza sustentadora, da energia espiritual que ele valoriza aquele aspecto. Toda a expressão do nosso ser são expressões de marcas que nós alimentamos e focamos como centro de consciência para nos caracterizar momentaneamente no estado de materialização. Magoado, raivoso, ciumento, quantas características tem no nosso ser? Uma verdadeira multidão. Então, quando Jesus estava falando da multidão no Evangelho, ele não estava falando da multidão de fora. Ele estava falando da multidão de caracteres que nós nos identificamos para personalizá-las em forma de espírito. Não é assim? E hoje nós temos que ter uma facilidade muito grande de desprender dessas personalidades. O magoado tem que ser rápido. O agredido, não importa. Eu não vou caracterizar meu espírito na singularidade de uma personalidade transitória. Porque, na verdade, em se tratando de potencial espiritual de um ser, tudo é função que tem características de inteligência específicas. Porque quando eu estou diante de um filho, eu articulo espiritualmente uma função paterna, que exige naquele momento de determinados caracteres emocionais, mentais, de inteligência, na solução e na direção daquele desafio instantâneo. Então meu espírito, que é um agente amplo, faz o quê? Personaliza na posição de pai e vai exercer uma função. O problema é que o filho sai e ele acha que ainda é pai. Não, ele não é pai mais não, o filho não está lá. E eu vou falar, eu não sou pai porque eu penso que eu sou pai. Há uma diferença em pensar ser e ser.
Quantos pais pensam de um jeito e são de quê? De outro. Então, o espírito é um centro de vida, que a cada momento ele é chamado a exercer atividades inteligentes, que é a sua natureza, a inteligência, uma inteligência ampla, e essas inteligências, elas podem ser práticas, comunicativas, artísticas. Quantos potenciais o espírito tem em si para agir na sua capacidade de inteligência infinita? Então, cada segundo, cada momento é a forma como o nosso espírito vai caracterizar-se numa determinada marca específica. Marcas essas que devem ser vividas com autenticidade, integralidade e consumida no momento em que ela acaba. O problema é que nós gostamos de guardar o quê? Lembranças. Eu preocupo com a Xuxa fazendo eugenia com a Xaxa e essas células tronco em laboratório, lá na China, estão clonando o ser humano já. Não, na verdade eles estão nada mais, nada menos assumindo, dentro de um interesse superficial, que graças a Deus tem esses interesses superficiais de pessoas, que sendo um interesse mau ou sem um fundamento de intenções mais nobres, eles abrem o espaço para que inteligências nobres possam desenvolver esse potencial, porque isso aí é lidar com a reencarnação. Eugenia espiritual, né, no fundo, não é que o problema do Hitler é um problema por quê? Porque para ele produzir uma raça nobre, ele tinha que fazer o quê? Exterminar as outras. A diferença da eugenia espiritual é que ele quer melhorar todo mundo. Mas vocês acham que a espiritualidade não quer fazer uma eugenia espiritual nobre? Já fez, né? E faz o tempo todo. Só que ele não precisa destruir, né? Destruir quem não está adequado àquilo para falar assim, só esses é a diferença. O que a ciência faz nesse sentido é nobre, desde que ela não venha a prejudicar alguém. Esse que é o mal nosso, é que as intenções e os interesses são distorcidos, mas o objetivo é nobre, porque o bem ele sai acima das intenções superficiais do mal, que o próprio mal, no fundo, é um bem, no resultado que ele proporciona às criaturas. Naquilo que indiretamente alguém sempre fala, Deus escreve certo com linhas o quê? Nós podemos até interpretar como desvio, mas o resultado vai chegar no mesmo lugar. A escolha de perpetrar a perspectiva de fazer é nossa, que temos inteligência, refletida na inteligência divina. Se nós vamos colocar nossa inteligência num patamar superior, para que nós possamos retratar ela com autenticidade, é uma coisa. Jesus era o verbo divino da criação, porque a sua inteligência adequava a inteligência do Criador com autenticidade. Nós adequamos a inteligência do Criador, ainda muitas vezes voltada pelo interesse o quê? Próprio. Daí que Deus escreve certo e nós que enxergamos tudo. Nós somos os desvios da escrita. Porque nós somos as canetas vivas, né? E isso é livre, porque o potencial de criação é assim. Deus nos deu o potencial de criação na liberdade de escolha. Agora, a nossa liberdade de escolha só afeta quem? A nossa. Eu saio aqui com uma arma e falo assim, vou matar o primeiro que sair na rua. Só vai passar quem tem que morrer. Quem tem que morrer vai ser desviado, o mentor já irradia, não deixe quem não está próximo de desencarne passar por aqui não. O irmão da nossa Então a liberdade é minha, quem vai morrer está dentro da lei de causa e efeito. O irmão da nossa amiga ali, o Valdir, ele fala sempre que só é assassinado quem é assassinável. Isso aí, por isso que muitos de nós são assassináveis. Tem que abrir o olho, não tem bala perdida, não tem bala achada. A bala perdida achou o alvo certinho. Não é assim? Porque há uma predisposição de cumprir-se a lei.
porque nenhuma das coisas vão passar por um iota dentro da lei. Não é assim que está escrito, né? Então, não é a bala que é inteligente, não, é o alvo que aparece na frente dela. Porque espírito não modifica movimento físico na sua lei, mas modifica quem pode ser modificado. Então, o cara vai subir escada, o espírito obsessor não tira o degrau, não, ele sabe que a escada está com o degrau solto, quebrado, e fala assim: sobe lá, meu filho. Ele vai, não, e vai cair. É assim. Que ideia maluca eu tive para subir essa escada e cair. Não foi você que teve, não, meu. Seu obsessor é a sua ideia. Hipnose, né? Dirigida. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguirão fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual. Então veja bem, as experiências que nós temos no cérebro espiritual não conseguem transferir autenticamente para o cérebro material, porque o cérebro material é feito de memória. Se eu tenho uma experiência nova lá, ele só vai ser retida no cérebro o quê? Espiritual. Mas quando eu volto para o corpo, o cérebro material faz uma triagem das informações que o cérebro espiritual está fazendo. E ela começa a olhar e fala assim: o que é isso aí? Aí ela começa a procurar em todas as áreas do cérebro físico informações idênticas. Como muitas vezes não tem, ela tem que fazer o quê? Uma adaptação. É onde vem os sonhos mirabolantes. De uma cena específica, começa a criar cenas próximas. Não é assim? Tem um livro que eu li do Miramir, como é que chama aquele que escreveu Vida em Marte? Os Cristos, que ele fala dos Cristos. Ramatiz. Uma vez eu li uma enciclopédia, eu li a enciclopédia e estava lá um trecho do Ramatiz, a enciclopédia com texto do Ramatiz, eu fui ler, né? E ele tentando explicar a vida no Sol. E ele falava assim: olha, como é que eu posso explicar para vocês a vida no Sol? Lá tem animais, mas a única coisa mais próxima dos animais que tem uma carapaça, eles são fogos por dentro, tem uma carapaça transparente, que você nota o fogo interior dos animais, com uma carapaça. Ele falou assim: e tem ventosas que saem fogo. Aí a única coisa mais próxima da Terra que você pode tirar uma ideia é o fogão. Agora você imagina, você vai lá e no Sol vem aquilo e volta. Aí o céu fala assim: ó, o mais parecido aqui é um fogão, então vamos fazer um fogão correndo atrás dele. Aí o cara: sonhei com um fogão transparente soltando fogo em cima de mim. Que coisa maluca é essa lá no Sol, né? Assim. Então, olha o que é o sonho. O sonho é uma adaptação da memória cerebral às informações que nós temos no mundo espiritual. Então, você encontra um espírito lá que você conhece espiritualmente de outras vidas, mas não tem ninguém na Terra com as características dele. Aí você volta, o que o nosso cérebro faz? Gente, nosso cérebro pega qualquer detalhe do rosto de todas as pessoas que você conhece e vai montando um verdadeiro Frankenstein. E vai todos os detalhes que tem, que marca a característica daquele ser, aí vai aparecer como ser, mas vai ter que pegar o nariz de um, a ponta do nariz de um, isso aqui de outro, e aí ele monta com a experiência que nós temos, um verdadeiro Frankenstein, que é a característica daquele, que é o cérebro nesse momento, ele é um tradutor de informações essas que você passa no plano espiritual, que outro cérebro, por experiências diferenciadas, tem. No cérebro perispiritual, aquelas experiências não são novas, mas está na memória do cérebro espiritual. Então, só para a gente entender, nós temos o nosso passado cerebral físico e nós temos o nosso passado do cérebro espiritual.
O nosso passado do cérebro físico é o subconsciente. E o nosso passado do cérebro espiritual é o subconsciente do cérebro coletivo, que denota informações adormecidas que nem sequer têm adequação para ser entendida pelo cérebro atual. Então você fala assim, eu tenho um subconsciente, esse seu subconsciente é superficial, porque o seu subconsciente profundo, ele fala das suas outras vidas, das experiências e até as origens da sua formação no nascimento como princípio inteligente. Se nós temos dificuldade de lembrar do passado espiritual recente, imagine de passados espirituais mais longos. Há uma necessidade de desbloqueio do núcleo mental para tecer essa história milenar que é a história do nosso desenvolvimento evolutivo. Esse desenvolvimento evolutivo um dia pode virar livro, vida, no estudo de quem está lá na frente. O Big Bang pode representar a introdução de um princípio inteligente no nascimento do próprio universo em formação. Porque nós estamos formando corpos, como se fosse o nosso corpo físico, um planeta personalizado. Talvez o padrão corporal que nós temos é um planeta personificado em movimento, como nós, fugindo dos padrões mecânicos de um planeta físico que apenas movimenta na órbita natural. Você então, quando você forma um planeta como o nosso corpo, nós estamos dando vida a um planeta que apenas movimentava em órbitas em torno de núcleos. Então, a personificação do nosso corpo é um planeta que movimenta, fala, comunica. Isso quer dizer que os planetas têm evolução. Evolução na sua estrutura de formação, né? Em que torna-se um sistema de vida quando nós organizamos órgãos que representam microplanetas no sistema maior. Então, eu sou um planeta personalizado, mas quando eu olho para os meus órgãos, eu sou um sistema solar, cujo cérebro é o Sol. Os órgãos dos planetas que não giram em torno dele, mas são fixos por linhas de ligação chamado nervos, que sustenta a vida de todos os planetas subordinados ao Sol maior, cujas naturezas perispirituais retrata a energia, onde o coronário é o Sol, o frontal um Sol em formação, o laríngeo um outro Sol em formação e rudimentares características, até chegar em planetas adormecidos nas condições dos outros centros de forças, que são núcleos de energia em formação, né, com menos teor em potenciais do que o grande astro-rei, que é o coronário. O que nada mais é do que uma repetição do que acontece no universo. Ora, se você for olhar o chakra genésico como um Sol, quantas células em potenciais na formação de toda a estrutura genésica dos órgãos genitais, cada elemento desses, em se tratando de perispírito, são núcleos subordinados ao Sol que rege o seu movimento, agregando todos eles a forma de influência desse núcleo energético que representa o marco evolutivo da evolução sexual das espécies perispiritual e espiritual do planeta. O que são então toda a formação histórica do desenvolvimento sexual das algas verdes ao complexo mecanismo sexual de uma estrutura como a nossa, é todo esse processo evolutivo na linha do tempo. Os nossos centros de forças, então, eles são núcleos de experiências, das experiências de variados setores, sexuais, gestatórios, filtradores, não é assim? Energéticos, emocionais, com capacidade de expressão, com capacidade de ondulações mentais
na organização dos sentidos e com a capacidade de organização de um cosmos universal. Tudo isso ensaiado por nós na linha do tempo, quando nós fomos princípios inteligentes, aprendendo a dominar os agentes energéticos que estavam em torno de nós. No princípio, esses agentes nos prejudicam, até que eu saiba conduzi-los, dominá-los, e eles passam a ser agentes de formação da natureza nos nossos corpos, seja na estrutura de organelas, de corpúsculos, de órgãos, de sistemas. Então nós, na verdade, estamos fazendo o que o universo faz. Organiza os centros de vida em núcleos para o funcionamento de determinados agentes. Então é como eu já disse, já talvez em outras falas minhas aqui. O sistema solar, o Sol é o coronário, e cada planeta está diretamente relacionado com uma constituição de um centro de força, cuja estrutura desse centro de força e os elementos que estão dentro dele são as células funcionais delas. No planeta Terra, quem é as células vivas desse órgão vivo de extraordinária beleza? Nós. Olhando no todo a organização material do planeta, no conjunto dos planetas junto ao sistema, nós estamos apenas vendo a organização material de um perispírito extremamente ampliado, cujo centro de uma mente é o Sol. E os planetas são os centros de forças que agregam a sua formação corporal. Porque tudo é simplesmente a mesma coisa. Não é assim? Vai saber que mente sustenta um sistema solar. Mas nós já conseguimos fazer isso microcosmicamente, não, com o coronário. Porque o centro que sustenta um Sol no sistema solar não chega perto do centro que sustenta um buraco negro, uma galáxia. Não é assim? Aí você vai falar de um conjunto de expressões em que cada galáxia é um centro de força, organizados por uma mente extraordinária que é o grande sustentador de galáxias. Onde vai parar isso? Se nós achamos que somos o bambambam, né, dos conhecimentos, nós não somos nada. Quando tiramos conclusões precipitadas do ponto de referência em que nós estamos na Terra, para dizer que isso é assim, isso é assado. Nós apenas estamos ensaiando microexpressões de conhecimento num percentual muito pequeno daquilo que a verdade representa no amplitude do universo. Quando nós dizemos que isso é assim, com aquela autoridade científica, autoridade religiosa, é apenas um princípio de prepotência de achar que sabe mais do que sabe. Não é assim? É assim? Diante de uma infinita probabilidade de conhecimentos em que a verdade é apenas um reflexo daquilo que nós estamos começando a entretecer, né? Então nós precisamos ampliar nossa capacidade de entendimento e mostrar a relatividade das coisas que nós estamos movimentando. Ainda nós estamos agregados por brigas muito próximas do que os animais viviam. Basta ver que o que mais nos incomoda no fundo da Bíblia, de todos os conflitos, é de natureza alimentar. Nós estamos sempre preocupados se alguém vai comer mais do que nós, se está colocando mais no prato, se é o maior bife, não é assim? Porque há uma sensação de que nós vamos não ter, né? Então, aquela sensação instintiva que nós temos nos animais que tinham um território para proteger de comida do grupo que vinha, então alguém fala assim, a guerra quem fez os homens. Já existiam lutas entre grupos armados de unhas e dentes na disputa de um território o quê? De alimentos, de território sexual. E qual que é a luta do homem hoje? Vocês acham que é diferente? É a mesma, só sofisticou. Não é assim? Então os homens, as pessoas, os espíritos olham para nós assim, gente, é quase uma besta.
repetindo os mesmos propósitos, as mesmas lutas, não é assim? Não vai ser diferente lá na frente, só que vai se utilizar os anseios de novo, né? Nós temos mais alguns minutinhos, então vamos continuar aqui onde que eu parei? Espiritual. Daquela cena espiritual. E despertando. Ah, tá. Aquela cena espiritual em que se destacavam como principais antagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em minha memória eterna, né? Em sua ou a minha? Em sua memória eterna. E nós aqui projetando imaginadamente a cena, né? Assim, como nós não sabemos os corpos dele, nós imaginamos os nossos, né? Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhes os caminhos do recomeço. Gente, olha uma ritualização que não tem nada a ver com religião, porque para nós tudo vira religião. Não é assim? Você copia ali, mas gostei daquele rito, não é assim? Mas uma consagração. Ué, é uma expressão consagradora, afetuosa, né? Que quando chega no rito, perde o que exatamente? A qualidade viva do processo, aí vira mais um mecanismo de repetição na forma, né? Mas é a característica dos nossos espíritos, né? Em trazer uma boa-vinda, né? Então a gente não percebe o quanto é expressivo esses trabalhos. Por exemplo, a gestação, né? A gente olha a desencarnação para nós como ela tem uma característica ritualística dolorosa. E para os espíritos, todos os dois fenômenos não tem nada de doloroso. O que tem de doloroso é a nossa incapacidade de compreender o fenômeno da morte. Porque nós achamos ainda que morte é perda, né? A expressão mais clara que se tem na fala das pessoas quando fala que morreu alguém é o quê? Perdi alguém. Perdi alguém, mas você perdeu mesmo, porque o plano espiritual é grande. Não é assim? Pode ter perdido, né? É igual alguém chegar na reunião mediúnica e falar assim: chama meu avô aí, ó. Você pode dizer pelo menos o nome dele para ver se ele está aqui na reunião? Porque não vai ser fácil achar seu avô aqui não, só se ele estiver presente. Como os parentes muitas vezes acompanham os companheiros das reuniões, os amigos, né, assim, pode ser que dá sorte. João Batista, ou João Batista, tem algum João Batista que é parente dele aqui, é assim que os espíritos falam. Nós achamos que os espíritos falam: chama fulano aí, meu filho, só se eu for mais. Médio de materialização. Vocês viram que o Alexandre, que é um mentor elevado, para ensinar o André Luiz, para achar um companheiro que foi acometido pelo suicídio, ele teve que pegar rastros. Logicamente que o Alexandre poderia, pela mente, fazer o quê? Ele tem capacidade de rastrear e achar o companheiro rapidamente, mas como ele proporciona o aprendizado com a perspectiva do esforço e dedicação carinhosa, muitas vezes numa tarefa em que nós estamos envolvidos, o que vale não é a tarefa em si, mas a qualidade afetuosa e carinhosa que nós fazemos uma tarefa, que essa qualidade afetuosa e carinhosa de qualquer tarefa que nós fazemos, nós estamos falando só tarefa espírita, todas as ações na vida deveriam ter essa conotação, porque é sagrado para nós ainda. O ato religioso é religioso e o ato científico é científico. Para a espiritualidade, o ato da vida, ele é religioso em todos os aspectos. O cara que faz ciência e o religioso que faz a ação, ela tem a mesma conotação de nobreza espiritual, né? Mas como nosso tempo está esgotando, nós vamos parar nesse parágrafo, vai voltar aqui, ó. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Já vou até ler esse aqui. Então nós vamos parar aqui. Você vê como é que Segismundo tinha muita gente que gostava dele. 100 amigos para levar, para chegar ali no processo reencarnatório.
Nosso problema não é a reencarnação, é a desencarnação para saber quantos inimigos estão nos aguardando. Se for mais de 100, nós estamos perdidos.